Queridos, sejam todos bem-vindos. Pastor Júnior aqui, quem vos fala. Somos podcast, começando agora mais um episódio. Depois de um long time, fora das telinhas aqui, em entrevista com amigos, parceiros, pastores. A gente está abrindo o ano de 2026 e não poderia ser de outra forma, trazendo outra pessoa, a não ser trazer nosso amigo, Pastor Cravo, amigo, professor, Pastor Cravo, que nos está dando a honra de estar aqui, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, compartilhar com a gente esse tema que é antigo, porém tão atual, essa questão de falsos profetas. Iremos fazer uma longa viagem no Velho Testamento, entender quem era o falso profeta, a classificação deles, os nomes que levavam, como surgiu, e aí vamos chegar nos dias atuais e vamos verificar que falsos profetas se tornaram um câncer dentro da igreja da atualidade. E interessante, Pastor Cravo, que a gente está, como igreja, aqui na nossa comunidade de fé, estudando junto com os irmãos. Nós estamos estudando primeira carta de João. E aí vai falar exatamente do cuidado também com os falsos profetas, né? Vai mostrar a comunhão com os irmãos, o amor, mas o cuidado com esses falsos profetas, falsas doutrinas que têm se levantado, que é um tema que a gente precisa ter muito cuidado. Espinhoso, apaixonante, de apaixonados, porque às vezes você vai tocar em alguns assuntos, alguns exemplos, e pessoas apaixonadas, por vezes até iludidas, pelas mentiras dos falsos profetas, pelos enganos, e aí as pessoas tendem a se tornar o hater da vez. Queremos lembrar, irmãos, que a palavra do Senhor registra que nos últimos tempos se levantariam muitos e enganariam até os escolhidos. Então, não é algo que não está escrito, né? Inclusive, os enganos que estão acontecendo hoje serviriam até para enganar quem era escolhido. Mas esse assunto não está para mim, eu estou aqui para aprender com o Pastor Cravo. Pastor Cravo, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Inicialmente, em primeiro lugar, eu quero dar um shalom para quem nos assiste e a paz eterna esteja sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, de todos aqueles que virão a nos assistir, que essa iniciativa aqui ela possa agregar ao seu entendimento, possa melhorar o seu relacionamento com o Eterno, nosso Pai Celestial, e também possa melhorar também o seu posicionamento, você poder se posicionar, você poder tomar decisões e toda ela fundamentada na palavra de Deus. Glórias a Deus, meu pastor, estou muito bem, super bem, porque estou contigo aí. Então, graças a Deus. Eu que tive nesse solo maravilhoso aí de Maceió. Rapaz, Rapaz. eu saí daí revoltado, queria ficar, mas E olha eu que tem queria vaga ficar, para mas ficar eu aqui. vou, Quem vem para cá e né? pisa aqui tem que vir para morar, tá? Então, eu tive conversando com o motorista de aplicativo, ele falou, vim de Brasília para cá, não quero saber de mais nada. Não sai daqui de jeito nenhum. Mas levaram para a gente para um resort lá, isolado, eu não vou falar o nome que é para questão de ética, mas maravilhoso, maravilhoso. A água parecia uma banheira de água morna, de água. Cara, que coisa assim Coisa extraordinária, boa. né? Então, assim, papai nos deu essa. Papai nos fez esse mimo aí, né? Então, nós pudemos usufruir. E eu pensando, gente, como é que eu faço para falar com o Júnior? Como é que eu faço? Tem os dois Júnior, né? Tem o Magalhães e tem você, né? Isso. Então, eu falo mais contigo. Com o Júlio Magalhães eu não tenho conseguido falar, mas contigo eu tenho falado. Mas aí tocou o gongo, Simbora. ok.
E você estava aqui para É, lazer, rapaz. Tá aqui para lazer. vazar, né? Maravilha, meus queridos. Olha, Pastor Mas Cravo está aqui. Pois não, pode falar. eu já falei que eu vou voltar, não vou para resort coisa nenhuma, vamos ficar numa pousadinha, eu vou separar 2 dias só para a gente fofoquear. Pastor Júlio, vem aqui, vamos conversar aqui. Vem aqui como é que é o nome daquela. Que Pajuçara. Paz Sara. Pajuçara, vem aqui, vou ficar hospedado lá. Vem aqui, vamos conversar e tal. Amei aquilo, amei demais. Glória a Deus, Maravilha, parabéns, cidade maravilhosa. maravilha. Maravilhosa a cidade. E todos os aqui que estão nos ouvindo estão convidados a vir para Maceió com o seguinte alerta, né? Pisou aqui, pai, vai ter desejo de vir morar aqui. Então eu já deixo todo mundo avisado, as praias são maravilhosas, o povo aqui é bem acolhedor. Quando vem para cá, já vem preparado para comer um churrasquinho aqui que a gente, da minha casa, já está selado o convite. Meus Glória. amados, antes de começar esse assunto, né, que a gente falou, do início tão espinhoso, tão difícil de tratar, eu queria mostrar para vocês, na verdade, e apresentar para vocês, mais uma vez, que o Pastor Cravo veio outra oportunidade, teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas eu queria que o Pastor Cravo falasse um pouco mais sobre o Instituto TA. O Instituto TA é um instituto teológico, né, que ensina a palavra do Senhor. Eu queria que você falasse um pouco enquanto eu faço a apresentação aqui do YouTube para mostrar para as pessoas. Fique à vontade para falar o que é o Instituto TA, os cursos que são oferecidos, como é esse curso, se é presencial, semipresencial, online. Fique à vontade, tá? Amém. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. O TEAR, juntamente com o pastor Rafael, meu parceiro, lá de Curitiba, deve estar nos assistindo também. Então, o Instituto Bíblico TEAR, nós reduzimos um pouco o nome, que era Instituto Bíblico Teológico TEAR. Então, esse acróstico aí significa teologia prática, não a teologia acadêmica, teologia prática, ensino fundamentado e aplicação do reino de Deus. Então, essa é a base do nosso ensino. A nossa orientação atende o público reformado, nós aplicamos a teologia da reforma, mas também atende o público pentecostal, nós também aplicamos a teologia pentecostal, que é o sobrenatural de Deus. Então, vocês estão vendo aí uma parte do nosso trabalho. Nós fazemos congressos, fazemos cursos, e a maioria dos nossos cursos são em ambiente virtual, mas nós também fazemos o curso híbrido, uma parte presencial, dependendo das condições da igreja, etc. e tal, como vai acontecer aqui pelo lado aqui de Juiz de Fora, aqui na divisa com o estado do Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios. Então, eu vou fazer a parte presencial, o pastor Rafael vai fazer a parte digital e o nosso mais novo professor, pastor José Júnior, vai estar com a gente também, fazendo também a parte virtual também. Vai trazer uma baita de uma aula lá, vai destelhar os tetos, vai arrancar os tetos da igreja, sei lá do que for, vai ser poder puro. Mas então, nasceu da nossa experiência de ensino, nós trabalhamos com ensino, e nós nos especializamos em andragogia, que é a estratégia técnica de ensino para adultos. Ensino de crianças e adolescentes é a pedagogia. O ensino para adultos é a andragogia. Então, na pedagogia, o professor é o centro do ensino. Dele partem todos os comandos que vai se aprender, quando vai aprender, até onde vai aprender. Na andragogia, não. Na andragogia é o aluno
Então, aqui há um professor. Aqui o professor é um facilitador do conhecimento. Então, aqui ele vai ajudar você. O que você quer aprender de teologia? Eu quero saber sobre a Antiga Aliança. Mas o que mais ou menos a Antiga Aliança, no Velho Testamento? Eu quero saber sobre o tabernáculo e tal. Então, o professor vai lá e monta um planejamento de aula para atender aquele aluno que queria saber sobre o tabernáculo na Antiga Aliança. Então, a pedagogia funciona assim. E também as experiências que a pessoa tem também são requisitadas para o ensino. Por quê? Porque nós temos a aplicação do reino de Deus. Então, a teologia, o Instituto TEAR, ela se presta para facilitar, para ajudar, para melhorar, sistematizar o aprendizado, para que o relacionamento do crente com Deus seja melhor, seja mais aprofundado e seja mais ao seu alcance. Então, o nosso ensino não é acadêmico, nós não temos nada com academicismo, o nosso ensino é, sim, técnico, porque a gente não pode fugir da Bíblia. Então, nós temos os termos que são bíblicos, mas não é nada difícil. Então, a gente procura ter um linguajar muito simples e o pastor Rafael também extremamente especializado. Eu me especializei em exegese, hermenêutica, história da igreja. O pastor Rafael se especializou em sobrenatural de Deus, em relacionamento, no pentecostal. Ele se especializou, fez alguns cursos nos Estados Unidos e tal, e vamos assim em diante. Então, basicamente, esse é o TEAR. Maravilha. Vamos lá, então a gente vai agora entrar nessa questão tão espinhosa, que é o tal do falso profeta. Peço licença a vocês para a viagem que a gente vai fazer para o Velho Testamento, para a gente entender a gênese disso tudo. É importante, queridos, isso aqui a gente aprender. Porque a gente às vezes vai falar sobre falso profeta, a gente parte da experiência do hoje para ir buscar algum respaldo na Bíblia daquilo que está acontecendo. Mas a proposta aqui é a gente conhecer primeiro. Então vamos conhecer a Gênesis, de onde vem. O pastor Cravo vai ficar à vontade para trazer esse assunto. Se eu precisar fazer alguma intercorrência, alguma pergunta, eu vou fazer, com certeza que eu vou fazer. Porque estamos aqui na qualidade de alunos para aprender com o pastor Cravo aqui um pouco mais sobre esse assunto. Então, Cravo, fica à vontade aí. A sala aqui é sua para você ficar à vontade para trazer esse assunto, tá? Só para deixar aqui uma frasinha que eu aprendi, que o professor, na verdade, é o maior aprendiz de toda a estrutura de ensino. Quando o professor vai para ensinar, na verdade, ele precisou aprender primeiro, para poder compartilhar. É o que o Rabino Shaul falou isso, apóstolo Paulo, porque o primeiro recebi do Senhor. Não sei se travou aqui. Deixa eu verificar aqui. Eu acredito que Aguarda um pouco, irmãos, que eu acredito que a internet do pastor Cravo deu um probleminha, tá? Ao vivo tem dessas coisas, né? Ê, Deus. Agora sim, Opa, voltamos. Oi, que susto, hein? Jesus, hein? Então, vamos lá. É necessário a gente fazer uma pequena distinção, para você poder entender o que é o profeta
no Antigo Testamento. Eu falo muito Antigo Testamento, mas entenda Velho Testamento. Existe o Velho Testamento, Nova Aliança. E tem a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Bom, vamos lá. O ofício profético, ele tinha duas nuances. Ele tinha a do roê, e tinha do navi, ou nabi. O roê é a palavra hebraica para vidente. Então, você vai encontrar em algum lugar no Velho Testamento texto dizendo assim, não dizemos que vamos até o vidente, vamos consultar o vidente, certo? Isso pode causar alguma confusão. Então, vamos ver. O roê é uma palavra que vem da raiz hebraica, raá, que significa ver. E navi é uma palavra que vem de uma raiz hebraica que significa anunciar sob inspiração. Então, o roê é o vidente. Quem quiser anotar, aí tem um texto aí, 1 Samuel 9:9. E ele atuava a nível pessoal. O roê, a atuação dele era toda baseada em dons espirituais. Sonhos, visões, revelações e discernimento de situações. Então, ele atuava assim. E trazia direção espiritual para determinada pessoa. Então, a atuação do roê era individual. Já o navi, ele anunciava, ele fazia o anúncio inspirado da parte de Deus. Então, ele trazia juízos da parte de Deus, profecias, decretos para o mundo e para as nações. Então, enquanto o roê ministrava sobre pessoas individualmente, o navi ministrava sobre as nações, sobre o mundo. Então, ele proclamava, ele trazia direção espiritual para as nações. Então, vamos lá. Todo navi, peraí, eu vou chegar lá. Com o passar do tempo, na Antiga Aliança, as nações começaram a se rearrumar, começou a haver uma movimentação, impérios desaparecendo, impérios aparecendo, nações absorvendo outras nações, civilizações absorvendo outras civilizações. Então, Deus estava preocupado com Israel e com a futura igreja, com aquilo que ia acontecer com o mundo nos próximos séculos. Então, em função dessa necessidade, o ofício de roê, o ofício do vidente, o ofício da administração individual, foi ficando menos requisitado por causa dessa situação de natureza geral, mundial. Enquanto que o ofício do profeta, ele foi ganhando mais relevância, mais evidência. Na nova aliança, nós vamos ver uma inversão disso, ou seja, a proporção inverteu. Como a maioria dos navios que haviam ministrado a nível nacional e mundial já tinham realizado o seu trabalho profético, a maioria das revelações de Deus para as nações e para o mundo já estavam registradas, então esse ofício desaparece, tirando o livro do Apocalipse, que fecha essa revelação de Deus para a humanidade. Então, o ofício de navi desapareceu. Por quê? Por que desapareceu, pastor Campos? Porque a revelação acabou. Então, simples, a revelação de Deus para as nações e para o mundo acabou. E o ofício de navi, de anunciador, acabou. Mas, enquanto que o ofício de navi acabou, o ofício de roê, do vidente, passou a ser mais requisitado. As pessoas precisavam saber o que seria da sua vida. As pessoas tinham preocupação com a sua vida no meio de um mundo conturbado, no meio de impérios saindo, impérios chegando, nações sendo absorvidas, enfim, civilizações desaparecendo, outras aparecendo. Então, o ofício do roê, do vidente, ele passou a ser mais requisitado e vai entrar em evidência, e está em evidência até os nossos dias. Então, o que nós temos hoje são profetas no
ofício de roê, de vidente, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Veja, o que está descrevendo aqui é o ofício do profeta. Ele profetiza, fala aos homens, não fala para as nações, não fala para o mundo mais. Ele fala aos homens e para uma finalidade específica. Então, esse detalhe que eu ia falar no começo, que nos ajuda a entender bem. Todo profeta, todo navi é um roê, é um vidente, mas nem todo vidente é um navi. Nem todo vidente é um anunciador da parte de Deus. E, eventualmente, uma dessas pessoas, um profeta, acaba exercendo os dois tipos de proeminência do ofício profético. Você tem profetas, como, por exemplo, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, todos eles exerceram os dois ofícios. Todos eles foram navi e foram roê. Todos eles reuniram nele os dois ofícios. Então, para ninguém entender aí que, deixa eu procurar, cadê o roê? Não, às vezes você não vai achar. Ou às vezes você vai encontrar dois exercendo alguma coisa. Por isso que muitos teólogos afirmam que, a nível mundial, nos nossos dias atuais, tudo que Deus queria revelar para o mundo já foi registrado na Bíblia. Não tem mais nenhuma novidade. Com o livro do Apocalipse fechando isso, não tem mais novidade da parte de Deus para a humanidade. O que fica? Só o ofício do vidente. Só ofício, só Deus cuidando da gente. Só isso. A sua vida. Acabou. Então, o vidente, ele vai ministrar em cima de uma pessoa, trazendo discernimento do passado, do presente ou do futuro, mas daquela pessoa ali. Se eu for falar de Brasil, esquece. Então, assim, essa revelação do livro do Apocalipse foi dada pelo próprio Senhor Jesus, para o apóstolo João, e que encerrou de vez o ofício profético a nível mundial. Então, teologicamente e biblicamente, não há mais profeta com ofício de navi, ou seja, um profeta anunciador dos juízos de Deus para a humanidade. Grandes mensagens de Deus para o mundo e as nações. Porque isso já acabou. O que tem é o profeta que é o roê, que é o vidente. Enquanto que depois da nova aliança, no nosso tempo, Deus continua operando. Ou seja, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, e a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Está lá em Hebreus. Então, ele continua falando pelo seu Espírito. Ou seja, então, Deus continua operando na vida individual das pessoas, crentes ou não. Ou seja, e por isso que o ofício profético em relevância agora é evidente. E aí começa o início dos problemas. Porque as pessoas estão por aí desesperadas procurando saber o que vai ser da vida delas. Tem pessoas que não param em igreja, saem pulando de uma igreja para outra, querendo saber revelação. Quero revelação, quero revelação. Tem profecia aqui? Não tem essa igreja, então eu vou para lá e tal. Só que as pessoas esquecem que a maior profecia que foi registrada é essa que está aqui. A profecia de Deus para a humanidade. Está aqui. Está registradinha. Já está fechado isso aqui. Então, muitos perguntam, e aí? A Bíblia é um livro fechado? Do ponto de vista profético, geral, é. Para o mundo, é. Porém, do ponto de vista dos atos do Espírito Santo, não. O Espírito Santo continua agindo na nossa vida. E a palavra diz o seguinte, porque é manifesto
que vós sois cartas de Cristo, escrita não nas tábuas da pedra, mas nas tábuas da carne do coração, com a letra do sangue do Deus vivo. Então, o Espírito Santo continua escrevendo o livro de Atos na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã. E se fosse colocar dentro de um livro, não teria coleção que bastasse, como diz o apóstolo João. Então, tem aqui um texto sobre Mateus 7,15 e Mateus 24, que é um alerta do Senhor Jesus para todos os tempos. Na verdade, para o nosso tempo, o tempo que viria, alertando a respeito dos falsos profetas, os falsos roê. Nós vemos uma epidemia de roê desde sempre. Então, 7,15, se o pastor puder me ajudar aí, dá uma olhadinha aí também. O Senhor advertiu sobre os falsos profetas, Mateus 7,15, e ele usa a seguinte palavra: acautelai-vos dos falsos profetas. O que é acautelar? É tomar cuidado. Acautelar é você ficar firme, ficar alerta, como diz aqui a palavra em 1 Pedro, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o inimigo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Falso profeta também age dessa maneira. Parece que está no nosso meio, mas não é do nosso meio. Então, o Senhor não disse que eles viriam. Talvez eles venham. Não. Jesus de Nazaré, Yeshua, Hanatzerat, Jesus ou Nazaré, ele disse, eles virão. Então, o perigo está aí. E o problema é que não está lá fora. O problema é que eles vieram e estão dentro das igrejas. Esse é o problema. Então, vamos lá. Os nossos dias têm havido essa proliferação de roê, do ofício roê, ofício profético, dividente nos últimos séculos. Então, quando aparece algum profeta do tipo Navi, pastor Júnior, como que você age? Ele aparece falando da parte de Deus, juízos, mensagens para as nações. Você imediatamente tem que confrontá-lo. Por quê? Porque tudo que Deus queria anunciar para as nações e para o mundo já está registrado, já foi fechado. Essa pessoinha está atrasada e está fora da curva da situação. Então, quando aparecer um anunciador de mensagens a nível mundial falando que está falando da parte de Deus, esses indivíduos têm que ser confrontados, refutados e rejeitados, porque eles vão ser envergonhados pela própria palavra. Eles vão ser envergonhados pela própria palavra. Tudo que Deus já queria registrar. Então, com relação ao aventureiro de Navi, profeta anunciador, a gente já sabe como agir. Mas e quando for um roê? E quando for um vidente? Como é que a faz? Então, vamos entender isso. Pastor, no Antigo Testamento, o falso profeta, ele fala sem ter sido enviado. Então, tem vários textos aqui, quem quiser anotar aí, Jeremias 14, Jeremias 23, 16 a 21, Deuteronômio 18, 20 e 22. Em todos eles, é grande, mas é detalhado. Vale a pena você ler como Deus olha para esse tipo de verme, de raça. São raças de víboras. Tá. Na nova aliança, o que vai acontecer? A partir da obra do Senhor Jesus, ele pega
todas essas atuações sobrenaturais da antiga aliança, ele traz para ele. Então, Efésios vai dizer que ele sobe cativo ao cativeiro, depois dá dons aos homens. 1 Coríntios vai dizer que o Espírito que ele mandou também dá dons. A partir do momento que ele dá dons aos homens, Efésios 4, o Espírito começa a dar dons para os membros. Então você tem, em Efésios 4, você tem o Senhor Jesus dando dons de liderança. São dons ministeriais. Em 1 Coríntios 12, você tem o Espírito Santo dando dons de relacionamento. São dons de relacionamento. São dons de você se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, você entendendo a linguagem espiritual. Ah, mas ali tem dom de cura? Tem. Ah, mas ali tem a fé? Tem. Ah, mas ali tem dom de profecia? Tem. Ok. Mas é para você poder entender. Eventualmente, você também ser usado nesses dons, mas não é um ministério. São manifestações do Espírito Santo na sua vida. Daí o nome dons espirituais, porque são manifestações de natureza espiritual que são dados. Olha ver, a gente já começa a ver como que a situação começa a mudar. Na antiga aliança, os homens tinham esses dons reunidos neles. Tinha um manejo. Na nova aliança já não tem. Porque o Senhor Jesus recolheu tudo, subiu e disse, é meu. Agora eu vou dar para vocês do que é meu. Porque é meu corpo que eu vou formar essa igreja aí. Então eu vou dar do que é meu, os meus dons, para liderar. Porque ele é o cabeça, ele é a cabeça da igreja. E o Espírito Santo? O Espírito Santo vai dizer, então eu vou dar esses dons aqui para os membros, para eles poderem se relacionar com a cabeça. Imagina se o corpo não entendesse a linguagem do cérebro. A gente estava morto. A perna ia para um lado quando você queria, mas a sua outra perna ia para o outro. Uma é para frente e outra é para trás. Então, o corpo espiritual do Messias, que é o Cristo, ele é um corpo vivo. Por isso ele tem dons. Por isso ele se comunica. Então, Efésios 4 fala desses ministérios. Daí para frente, os homens deixaram de ser donos dos dons, aquele da antiga aliança, e passaram a ser mordomos. O que é um mordomo? Mordomo é um empregado de luxo. Ele recebe uma coisa para ele cuidar, cuida como se fosse dele, sabendo que não é. Os dons espirituais são a mesma coisa. Quem tem dom espiritual, você não tem, o dom é que te tem. Porque se o Espírito Santo quiser, ele tira de você. Se você entrar num comportamento negativo, biblicamente falando, entristecer o Espírito Santo, começar a pecar, começar a maltratar o irmãozinho, começar a fazer bobagem, pode ter certeza, acabou seu dom já há muito tempo, você nem sabe. O dom que você tinha recebido, nós recebemos o dom, nós não temos o dom. E aí, pastor, aí é que começa a coisa, começa a ficar melhor. Por quê? Porque nesse contexto, é diferente da antiga aliança, os homens passaram a ser meros portadores desses talentos sobrenaturais para agir quando, como e para quem o Espírito Santo determinar. Então, não é aquela coisa, ajoelha aí que eu vou orar por você e eu vou te curar. Ajoelha aí que eu vou orar por você e vai abrir uma porta de emprego. Coitado. Coitadinho. Então, ou seja, a nova aliança, que chama de dons espirituais, se você olhar 1 Coríntios, capítulo 12, isso eu faço questão de ler, capítulo 12,
versículo 7. Vocês vão ver aqui, 12, 7. E diz o seguinte: 7 não, 11, perdão. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É como ele quer, não é como a gente quer. Ou seja, os dons são dados a cada um de forma que seja útil. Agora, olha o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o critério é de utilidade. O senhorio é do Espírito Santo. Quem é o dono do dom é o Espírito Santo. Desse dom aqui, que é lá de ministério, o dono é o Senhor Jesus, é o próprio Senhor. Então, o dom ele precisa ser útil. Se não for útil, você não vai receber. Profetizar, muito bonito, muito lindo, mas não vai ser útil. Quem vai definir isso é o Espírito Santo. Então, veja, tem crentes por aí, em determinadas igrejas, eu tenho sabido, eu tenho tomado conhecimento disso, e vou falar, pastor, sem nenhuma alegria, com muita tristeza no meu coração, fazendo mau uso dos dons espirituais, ou simulando dons espirituais, ou simulando manifestação sobrenatural. Pessoas em total desrespeito a toda essa sistemática bíblica. Aqui, em alguns minutos, a gente falou sobre isso. Simples. Mas tem pessoas que estão agindo nessas igrejas aí, atropelando essa sistemática. E o que isso acarreta? O Espírito Santo se entristece. Ele se afasta ou da pessoa ou até mesmo dessa congregação. O Espírito Santo não tem parte com mentira. O Espírito Santo não tem parte com falsidade. Onde tem essas coisas, o Espírito quer está muito distante, está muito longe. Então, o que acontece é o quê? Está tudo errado. Um exemplo. Que vieram falar, pastor, você não sabe o que aconteceu, visitei uma igreja aí e tal, uma liderança está lá no púlpito e começa a profetizar para o público. Começa a falar em línguas, daí a pouco o próprio começa a interpretar. Minha filha. Enfim, é muito triste. É muito constrangedor isso. E começa a profetizar a esmo. A pessoa pega e começa a profetizar para a igreja toda. Visitante, membro, todo mundo. Falo para todos os seus ouvintes indiscriminadamente. Sem ter uma pessoa determinada. E aí, quando você vai ver o exemplo do Senhor Jesus, ele nos ensinou completamente o inverso. Yeshua nos ensinou que o profeta tem que saber para quem que ele vai entregar a mensagem profética. Não pode ser assim, senão que acha que é de tarrafa. É o que nós chamamos em direito de fishing expedition. Fishing expedition. Você joga a rede e o que vier, veio. Aí você fala, tá vendo? Olha aqui. Mas é por forçação, não é por reconhecimento. Então, veja, o profeta tem que saber. O melhor exemplo disso é Lucas 19,5. Fala, meu pastor. É interessante isso aí, falar sobre o Tá ficando bom, né? Aí a gente falar sobre esse assunto, porque esses dons aí,
que tem aparecido em tantos lugares, onde Deus está dizendo que vai fazer isso, que a chuva caiu, que Deus vai abençoar nesse culto, que o Espírito Santo vai ser derramado. Olha, se a gente entender a palavra, como você falou, né? Se a gente entende a Bíblia, a gente vai entender que isso aí é como você falou, é a tarrafa. Porque, ó, você que chegou aqui angustiado essa noite, vai receber o alívio do Espírito. Meu irmão, nos tempos de hoje, é possível que tenha no universo de 100 pessoas, pelo menos umas 10 ou 15 Bota angustiadas. 10 nisso, pastor. Bota 10. É, Quem é que não está então, angustiado nessa hora? pois é, angustiados por problemas em casa, problema na família, problema no trabalho, problema na faculdade, problema com o vizinho, problema com luz elétrica. Eu vi uma mulher hoje numa reportagem dizendo que já fez umas 8 denúncias a Equatorial, né, que é daqui, e resolve no outro dia. Então essa mulher só vive angustiada de tanto problema. Num dia só faltar energia 4 vezes, etc. Então, quando você identifica Ninguém esses, merece. esses dons de tarrafa aí, querendo pescar qualquer pessoa que seja, Onde está? é. Então, Bichinho. Esse bicho. é, é possível que você naquele dia não esteja angustiado, mas no próximo dia você chegou angustiado e aí foi jogada a tarrafa e você só, Deus falou comigo porque ele disse que se chegasse uma pessoa angustiada e eu estou assim, o Senhor ia me entregar um alívio. Agora, quem não quer uma palavra que massageie o ego, né? Quem não quer uma palavra de alívio, de graça, que Deus vai operar, que Ele vai fazer, que Ele vai abrir? Quem que não gosta disso? Todo mundo gosta, é tudo que o ser humano quer. É uma resposta às suas angústias, não é? E o povo, pastor, está cada vez mais perdido. As pessoas não têm essa explicação que nós estamos dando aqui. Eu gostaria de poder mandar isso para todos os pastores do Brasil, prover a Deus, mas a gente sabe que vai ter pessoas que ainda vão jogar pedra. Então, veja, mas eu tenho a palavra. E aqui, por que é que uma pessoa precisa ser, por que tem que ter uma pessoa determinada para receber a profecia? Pastor Júnior. Eita. Continuando. Por que é que precisa ter uma pessoa determinada para receber a profecia? A resposta está em 1 Coríntios 14, versículo 29. Ou seja, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, quem recebe a profecia tem que validar. Vou dar um exemplo. Alguém manda uma carta para você. Mandando a carta, chegou a carta para você. Você pega a carta, olha, está com seu nome. Você pega, abre, vê o conteúdo, não tem nada a ver com você.
Nada a ver contigo. Aí você pega, chama o emissário, o mensageiro, e diz assim: aqui, ó, isso aqui não é para mim, não. Mas tá com seu nome aí, tá, mas não é para mim. Pode ser outra pessoa que tem esse nome. Então, veja, primeira coisa, o dom precisa ter um destinatário certo. O profeta tem que saber a quem ele entrega a mensagem de Deus. Deus não é Deus de confusão. O Senhor Jesus, Lucas 19:5, estava no meio de uma baita multidão, calcula-se, estima-se que seja de 5 a 10 mil pessoas atrás dele, que não era menos do que isso. E empurra ele para lá e para cá, de repente ele dá uma parada, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce daí depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. E aí, a profecia, o profeta, ela identifica o necessitado no meio da multidão. Toda a antiga aliança não teve uma profecia que foi julgada a esmo, a não ser quando se tratava do Navi, que era para uma nação. É diferente. Mas quando era roê, quando era o vidente, era direto, reto para a pessoa. Ali, ele e a pessoa. Esse negócio de subir o púlpito e julgar para a galera, isso não é de Deus. Isso não tem parte com a sistemática teológica da palavra. Estou falando teológica, me referindo à organização, à sistemática bíblica que o apóstolo nos ensinou, que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, o profeta precisa identificar o destinatário da sua profecia. Caso contrário, conforme eu disse, fishing, expedition, pesca de tarrafa. Você joga e ganha o que você quer. Então, o que a pessoa... Então, tem essas igrejas onde tem alguns líderes que estão profetizando a esmo, a granel. Eles só estão... Eita, hoje tá abençoado. Pastor tá sem conexão, né? Vamos aguardar um pouco mais. Ver se ele volta aqui. Bom, irmãos, como eu tinha falado, eu tava falando na verdade da outra vez e deu um corte por conta do meu microfone, tá? Mas tá aqui, eu deixei aqui no chat. Tá aqui o Instagram do Instituto TEAR, Instituto Bíblico TEAR, e também o YouTube do Instituto Bíblico TEAR, onde você pode tomar, né, conhecimento de tudo aquilo que for, ou dos vídeos publicados, se verificar, se depois você tem desejo de fazer o curso, os cursos que forem ofertados pelo nosso pastor Cravo. Vamos lá. Segue. Vamos lá. Tem um outro episódio que está acontecendo, que em algumas dessas lideranças, dessas profetadas que estão aí, tem líderes que estão fazendo o quê? Tá, as pessoas vão me contar. Essas pessoas começam a profetizar e começam a falar na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus que tivesse acabado de encarnar nele. Minha filha, meu servo, eis que é o vosso Deus quem fala convosco neste momento. Olha só, abre a sua Bíblia, procura ver e leia todos os profetas anunciadores, todos os navios, porque os roê não faziam isso. Mas os navios, eles vinham dizer o seguinte: assim diz o Senhor.
Eis que daqui a um tempo isso, aí começa a dar o recado. Mas ele diz, quem é que mudou o recado? E não tem aquela vozinha parecendo que está passando por um transe mediúnico. Pastor, isso se chama sincretismo religioso. Pega de religiões aí pagãs, pega de coisas aí que a gente respeita, mas não é a nossa, e traz para o nosso meio. Aí o visitante vai e diz assim, opa, eu vi isso lá naquele tal lugar assim que eu fui, que acende aquele negocinho assim, que oferece aquele negocinho assado. Ah, então é tudo igual. Olha só o que acontece. Então, essas pessoas começam a falar como se o próprio Deus tivesse encarnado nele, tivesse num transe ali, falando na primeira pessoa. É outro grande problema. Então, assim, nenhum dos profetas, jamais em tempo algum, pastor, nenhum deles falou na primeira pessoa, como se fosse ele que estivesse falando. Todos eles sempre, quando foram anunciar, sempre disseram, assim diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, Senhor dos Exércitos. Então, nós estamos aqui um tempinho bom, pastor. Dá para fazer uma paradinha aí, né? Dá, dá. Veja, veja só, a gente já está com 52 minutos. Eu falei até para Cravo que se ele quiser depois estender esse assunto e conversar um pouco mais, a gente pode abrir uma outra oportunidade para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu queria dizer, pastor, assim, que muitas pessoas hoje criaram a tal da dependência desses falsos profetas e desses falsos dons. Sabe? São pessoas que se acostumaram com esses Tem falsos dons. casos, por exemplo. Hum. Então, pastor, caiu mais uma vez, mas eu queria explicar para você que está aqui, pessoas que se acostumaram com essa questão dos falsos dons e ela foi formada nisso, né? Ela foi formada pensando que Deus vai falar, né, de manhã, de tarde, de noite, através de dons espirituais. E o problema, queridos, que a gente observa é quando Deus não fala. Entendeu? Será que Deus está falando realmente? O que é que Deus tem falado? E a gente está aprendendo aqui, aos poucos, que uma das coisas que é muito interessante, acredito que o pastor Cravo vai falar numa próxima oportunidade, é quando o profeta fala e o fruto dele é totalmente diferente em relação à vida que um homem de Deus deve ter. Entendeu? Então a pessoa é cheia de dons proféticos, mas no entanto a vida dele não condiz, não está de acordo com a palavra de Deus. É difícil, né, irmãos? Você vai ver, a pessoa não ama, a pessoa. Enfim, vamos aproveitar que ele voltou aqui e vamos introduzir mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Então, houve um caso, por exemplo, que aconteceram, onde o sujeito queria comprar um carro e ele queria que Deus fizesse um milagre, porque ele não tinha dinheiro para comprar o carro. E ele foi lá, pediu oração e tal, não sei o que o sujeito entendeu, e aí começou a falar em línguas com ele, meu filho, você tem me agradado muito no seu comportamento, é isso que eu estou te dando, um carro para você se alegrar. O cara saiu dali no dia seguinte, foi na concessionária, tirou um carro zero. No segundo mês ele não aguentou pagar, o banco foi lá, pegou o carro dele, aprendeu o carro dele, e como se já não bastasse ele ter ficado com o nome quebrado, destruído no SPC, no Serasa, o banco penhorou a casa dele. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Então, são coisas que estão acontecendo. As pessoas estão desesperadas. Elas querem, as pessoas estão agindo igual Saul,
quando, depois de tanto que errou, foi procurar a pitonisa porque queria falar com Samuel. Quando Samuel era vivo, ele não deu ouvido a Samuel. Depois que Samuel já era passado, o Senhor deixou muito claro aqui, quem sabe, Samuel, não sei o quê, ela veio e a fumacinha preta. Só que aquela fumacinha preta, ele achou que ele fosse encher a azeitona, a empada dele de azeitona, a fumacinha falou assim, ó, vou falar uma coisa, você vai morrer, tá? Aí ele, ai meu Deus, você vai morrer, Saul. Aí Saul queria ir embora, não, peraí, vai embora não, come primeiro, morre de barriga cheia, pelo menos, a pessoa com educação. Então, assim, as pessoas estão desesperadas, pastor. Isso porque as pessoas não querem entender que a maior profecia de Deus está aqui para a vida delas. É só colocar isso que está aqui em prática. Não tem manual para emagrecer, não tem manual para ficar mais bonito, mais bonita, mais bonito, seja. Não tem manual de tudo. Por que não usa isso que está aqui? A sua vida. Por que você não crê que isso aqui vem de Deus? Você não está crendo que isso aqui salva, isso aqui cura, isso aqui liberta, isso aqui te dá nova vida. Se você crê verdadeiramente, isso vai acontecer na sua vida. E os prejuízos de um falso dom podem ser terríveis, né? Como esse cidadão aí que você falou, dentre todas as outras práticas que a gente conhece aqui. É. Então, queridos, a gente vai encerrar nosso bate-papo, vai chegando em 1 hora. Foi muito proveitoso para mim. Eu queria depois fazer vou fazer uma enquete lá lá no YouTube mesmo, se os irmãos querem parte 2 com aprofundamentos desse tema, mas a gente vai voltar aqui com certeza com outro tema, com o Pastor Cravo, com certeza. Eu sento e fico calado porque eu quero aprender, né? Eu tenho aprendido muito mais. Então a gente se sente muito favorecido com a presença dele aqui. E a gente vai procurar voltar, tá fazendo bate-papo. Acredito que os melhores momentos para mim, Pastor Cravo, já dizendo aqui para o pessoal que nos ouve, que nos segue, é sempre aos sábados. Porque a partir, acredito que de fevereiro ou março, eu vou estar voltando aos estudos, né, noturnos. Aí eu estou estudando segunda, terça, quarta e sexta-feira. Então, assim, para a gente fazer aquele bate-papo de 10 horas da noite é um pouco complicado para as pessoas que nos ouvem. Haja vista o cansaço no dia de trabalho, etc. É muito normal. Então, Pastor Cravo, eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Eu com certeza vou assistir esse vídeo mais uma vez, tanto para fixar tudo que foi dito, para estudar. Na verdade, eu vou pegar esse vídeo e vou estudar os textos que foram citados. Eu queria saber se depois o senhor pode enviar para mim, pode ser um PDFzinho desse matéria, esse resumo, porque eu queria disponibilizar para você. É do Instituto TA, mas eu acredito que o Instituto TA pode fornecer esse material com os textos ali, e eu queria fornecer para os irmãos esse PDF, qualquer um que solicitar, a gente coloca num drive, num link lá, e aí disponibiliza para o irmão. É bom para você ter em casa, para você estudar, para você pensar. E tudo isso aqui que foi dito, o objetivo não é falar de ninguém. O objetivo é fazer com que você seja um crítico. Você esteja na postura daquele que vai ouvir um dom e vai julgar. E vai julgar. Né? Entendendo Para as características. autenticar a carta que recebeu, né? Tem que autenticar, né? Exatamente. Você vai pegar aquilo, não, vou julgar. E eu queria já somar isso, pastor, dizendo que muitas pessoas de tão decepcionadas que estão com esses falsos profetas passaram por uma condição, alguns de nem crer mais em dons. Eu não creio mais em dons, acabou, aí a pessoa não, porque tudo que está acontecendo, tudo que eu vivi, então eu não creio mais. Tá, então se essa premissa é verdadeira,
você tem que deixar de crer na Bíblia. Porque o que tem de gente pegando a Bíblia e pregando fora da Bíblia, fazendo exegese, fazendo um estupro bíblico, né? Eu vou dizer assim, colocando, inserindo na Bíblia tantas heresias, tantas coisas que não existem, falando o que não deve, interpretando a Bíblia com alegorias terríveis. Então a gente tem que abandonar também a Bíblia. Ah, aquele abandonou a igreja, então tem que abandonar, né, tudo, tem que abandonar tudo. Se a gente fosse decepcionar com cada campo e resolver abandonar, não. E o Senhor falou que seria inevitável que viesse escândalo. O Senhor falou que ia se levantar falsos profetas. Então está bem avisado para mim, para você, que vai se levantar. Vão se levantar falsos profetas. Vão se levantar aqueles que vão dizer assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós curamos enfermos, expulsamos demônio, e o Senhor vai. Já está lá, está escrito, irmão. Então a questão nossa, irmãos, pastor Cravo, licença, é que o povo não gosta de Bíblia. Bíblia. E aí o Instituto TA, né, já para finalizar, está aqui como um braço para que você possa, através dele, aprender um pouco a palavra de Deus. E aqui eu encerro a minha participação e entrego aqui as palavras e considerações finais para o pastor Cravo. Fique à vontade, meu querido. Tem aqui uma palavra em Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a mugidura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu, olha só, falou para os dois. Tem gente que fala, não, fala só para Israel. Falou para os dois. Israel não entende. O meu povo, nós somos o povo do Senhor. Não tem conhecimento. Nós somos feitos, nós temos entrada nas promessas de Deus por causa de Abraão. Somos feitos filhos de Abraão por causa da fé. Por causa da fé. Tem texto sobre isso no livro de Romanos. Então, muitas coisas aqui que Deus escreveu para Israel, tem algumas coisinhas também que é para mim e para você que está nos assistindo. Muito obrigado, pastor José Júnior. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Se quiser me dar a honra da sua inscrição lá no TEAR, amém. Se quiser me dar a honra de compartilhar os nossos vídeos lá, amém também. Se você quiser compartilhar esse vídeo, amém. Vou mandar com muita honra, pastor, esse resumo aqui, vou enviar para os irmãos, manda para a sua vizinha, manda para o irmãozinho, manda para o diácono, para o presbítero, para o pastor, manda para quem você quiser, contanto que você ajude a espalhar a boa semente, a semente da palavra de Deus. É só o que eu quero agradecer e me deixar à disposição no mais que a gente puder ser útil. Deus abençoe a todos. Baruch Hashem. Maravilha. Meus irmãos, para entrar em contato com o pastor Cravo, você tem o Instagram lá do Instituto Bíblico TA, basta enviar uma mensagem que ele vai estar à disposição junto com o pastor Rafael. Vai estar falando com o pastor Rafael também lá. Isso, com o pastor Rafael, para poder te atender, tirar as suas dúvidas, como é, quando começa o curso, quando começa, eles estão à disposição para atender você, tá? Lembrando, meus irmãos, que nós vamos estar aqui em outros momentos com o pastor Cravo, trazendo esses assuntos espinhosos tão necessários. Curso de Doutrinas Bíblicas Fundamentais. São 18 aulas. Não perde. Pronto. Já deu a deixa do primeiro curso, que vai ser fundamental para a sua vida, para a nossa vida, tá? Então, fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Shalom.